Olá, bem-vindos à Orientação 242. Eu sou Hermenegildo Cavalcante, fundador da 242 Academia de Negócios. A nossa empresa ela é focada e especializada em ajudar empresários, empreendedores, líderes, colaboradores de pequenas, médias e até mesmo grandes empresas, grandes clientes que nós temos. O objetivo nosso é ajudar a atingir o potencial pleno através de resultado, de performance, qualidade de vida, usando aí metodologias globais que nós da 242 trazemos aqui para o Brasil e temos clientes hoje aqui em Sorocaba, região, no país inteiro e até em outros países da América Latina. E o objetivo do Orientação é justamente trazer uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva e principalmente uma mensagem de esperança, né? Todos os nossos programas tem como meta levar isso de uma forma leve, de uma forma tranquila e trazendo convidados e pessoas que vivem isso no dia a dia e que não seja nada acadêmico ou nada, não, vivendo isso e trazendo essa vibração e essa energia para vocês de forma bem leve. O objetivo é trazer você, telespectador, como se estivesse numa cadeira aqui conosco e poder participar dessa conversa. E hoje o nosso convidado, um convidado muito especial, tenho certeza que tem muita história para trazer para nós aqui, é o Hudson Pessini. É um programa de 3 blocos e esse primeiro bloco, Hudson, eu quero que você conta a sua história para nós. Sintetizar um pouco, mas mais uma vez obrigado aqui pelo carinho, por estar aqui hoje com vocês também, batendo esse papo. Minha história começa em 88, minha história começa com meu pai indo se aventurar. Ele foi, aqui em Sorocaba, aqui se conhece, antigamente existia uma loja chamada Tati Modas. A Tati Modas existia na Barão do Rio Branco, existia na Praça Coronel Fernando Prestes, na Braguinha, também que chegou a ter no Esplanada Shopping. E meu pai tinha na cabeça que ele tinha que montar um negócio para os filhos tocarem no futuro, ele não queria que os filhos fossem empregados. E pediu a conta em 88, essa loja acabou indo trabalhar numa lojinha bem pequena, menor que esse estúdio aqui, na Rua Cesário Mota, número 128. De lá começou minha história com o comércio. Eu comecei trabalhando com ele, fui aprendendo o ofício. E quando comecei, como eu comecei cedo, e meu pai era uma pessoa muito conhecida, as amizades que ele tinha acabaram se tornando minhas amizades. E o empreendedorismo vai muito disso, dependendo do setor, principalmente o comércio, há uma necessidade de você ser uma pessoa bem aceita no meio, você ter bastante vínculo com pessoas do mesmo segmento, porque as pessoas se ajudam, principalmente os pequenos. Uhum. O comerciante, geralmente, eu lembro do meu pai, ia para São Paulo e eles iam em 3 ou 4 comerciantes no mesmo carro, buscar mercadoria para economizar, para você poder ter um lucro maior na peça. Dali veio até que no final dos anos 90, eu estava na loja da Boulevard Braguinha, e a Boulevard Braguinha era horrível, muito próximo do que está hoje, viu? Ela muito feia, iluminação deficitária, um cheiro muito ruim, muito com o mercado informal, o comércio informal atrapalhando quem gera emprego. E eu comecei a brigar na época com o prefeito aqui de Sorocaba, que chamava Renato Amari. Eu nem imaginava quem era Renato Amari na época, mas eu comecei a brigar com a prefeitura e automaticamente ele tomou as dores. E ali eu pedi uma melhoria, porque a gente vê como grandes indústrias, quando vem para Sorocaba, grandes indústrias vêm, o investimento da cidade para abraçar essas indústrias é muito grande, ou se comparando ao número de empregos que ela vai gerar. O comércio hoje, aqui em Sorocaba, gera em torno de 40 mil empregos. Não existe nada hoje que gere 40 mil empregos em Sorocaba. E eu falava, cara, eu quero um enfeitinho de Natal, eu quero um banquinho para pessoa tomar um sorvete enquanto ela espera o marido comprar uma roupa ou vice-versa. Eu quero uma plantinha, coisas pequenas, Hermenegildo, coisas assim que pro estado, pro município não é nada, mas pro empreendedor que está lá todos os dias, aquilo lá faz uma diferença muito grande, porque ele mima um pouco aquele seu cliente que se dedicou a sair da sua casa, a pagar um estacionamento, a ficar sujeito a uma multa de zona azul para poder ir gastar. Ali começamos a conversar, eu com o prefeito, fui convidado a assumir um cargo na Associação Comercial de Sorocaba. Na época o presidente era o Brás Cassiolato, eu tenho ele como grande amigo até hoje.
tem uma pessoa que chegou em mim e falou assim, esse menino aí... Aliás, eu falei isso na sessão de quarta... na última sessão do ano, eu falei isso, que estava ele, o Renato Amari, o Braz, o Renato Amari e o Martinez. E os três estavam inaugurando a revitalização no centro e falaram assim, aquele menino ali, ó, o Martinez falou, aquele menino ali tem futuro. E eu falava, nunca vou ser político na minha vida. E ali foi, eu assumi, fiquei na associação há muito tempo, transformamos a turma conhecia a associação como SPC, né? Então falava, vou no SPC, vou, e nós transformamos a associação de SPC para a Associação Comercial de Sorocaba, para a gente lutar e defender os interesses do comerciante e do cliente. Por que do cliente? A associação comercial, ela não defende somente o empresário, ela defende o comércio. E dentro do comércio tem um funcionário, dentro do comércio tem o cliente, dentro do comércio tem segurança pública, dentro do comércio tem eventos culturais, dentro do comércio tem tudo isso que envolve o comércio. Então nós precisamos enxergar o comércio como não tem uma fatia só. Existem outros entidades, como a própria os Sim Comerciários e o Sim Comércio, que eles defendem a categoria em si. O Sim Comércio defende o comerciante, ponto. O Sindicato dos Empregados do Comércio, dos comerciários, defende os funcionários do comércio. Mas a associação comercial, ela tem que ter uma visão mais ampla. Ela precisa deixar todo aquele aspecto funcionando, uma segurança decente, uma iluminação decente, uma atração cultural, por exemplo, numa época de Natal como essa, fez muita falta. Sim. Fez muita falta. E disso daí, a gente veio caminhando até um dia que o Renato falou para mim assim, agora você vai ter que entrar na política. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na política? Eu tenho uma visão, nós, geralmente, pessoas ligadas ao empresariado, empreendedorismo, de que o político existe para atrapalhar o empreendedor. O político ele existe para criar burocracia, para criar normas, regras muitas vezes, Hermenegildo, que não tem nem razão de existir. Existe uma moda, isso já contemporizando aqui sobre o que eu estou falando, e eu entrei lá e briguei por isso, falei muito mal disso, que é muito bonito você inventar banheiro na vida do empreendedor, na vida do dono de restaurante, na vida do dono de loja, do dono de magazine, do dono de centro automotivo. Você vai lá e inventa um banheiro. Então, hoje em Sorocaba, eu posso, salvo engano, um comércio específico, 400 metros quadrados, ele tem que ter 8 banheiros. E isso acaba, fica bonito para o político provar isso daí. Sorocaba aprovou, por exemplo, nada contra as pessoas customizadas, mas ele aprovou uma lei de que o comércio com X metros quadrados tem que ter banheiro para customizado. Agora eu pergunto para qualquer empresário, qualquer empreendedor que está arriscando tirar o dinheiro do bolso e pondo no mercado, está tirando do banco e está investindo no país, porque quando ele coloca o dinheiro no mercado, ele está investindo no país que ele vive, na cidade que ele vive. Quantas vezes vocês já viram uma pessoa necessitando de um banheiro customizado? Só que isso tem um custo, isso tem um espaço que é pago aluguel, dentro desse espaço, desse salão. Ele tem que se adaptar, vai ter custo e muitas vezes não tem utilidade. Mas para o político ele teve os louros dele, que ele conseguiu conquistar o voto daquelas pessoas hoje que sofrem com isso, que tem essa necessidade. Só que não especificamente você tem que obrigar o empreendedor a seguir certas normas. Uhum. Eu vou falar mais uma para você interessante, que muitas vezes parece duro quando o empresário está falando. Mas outro dia estavam querendo aprovar uma lei que obrigasse todos os restaurantes, lanchonetes, carrinho de cachorrão, pizzarias, bares a ter cardápio em braille. Isso antes da pandemia. Imagina depois da pandemia como que a gente ia fazer, porque já virou tudo QR Code, né? Mas enfim, queriam fazer isso. E existe um custo muito alto para você fazer o cardápio em braille. Para o grande, mais ou menos, para o cara mais estruturado, não tem tanta dificuldade. Mas já imaginou se muda o preço dos produtos? Você tem que atualizar aquilo de mês em mês,
ou subiu, desceu, ou chegou um produto novo, tem que acrescentar uma nova pizza, um novo pastel, e isso ia ter um custo a mais para o cara que não aguenta mais ter custo. Eu penso assim, Hermenegildo, como empresário. Eu acho que se eu quero deficiente visual na minha loja, ou no meu restaurante, eu coloco ali, nós temos cardápio em braille. Vem aqui no restaurante do Hudson, que aqui você tem cardápio em braille. E eu vou atrair esse tipo de cliente para o meu negócio, dentro da liberdade econômica. Então eu traio ele para o meu negócio e faço com que ele se sinta bem no meu negócio. Se eu começar a vender muito para esse tipo de público, o concorrente vai falar, olha, o Hudson colocou cardápio em braille e está arrebentando. Eu vou pôr também. Mas é um direito dele saber se ele tem condição de pôr, se ele tem recurso para pôr, se ele tem cliente para ser atendido com aquele recurso que ele investiu, se ele vai ter retorno daquele investimento. É uma decisão muito de foro íntimo do empresário. E o Estado, nessas horas aqui, é o que atrapalha. Tendo toda essa visão, foi por isso que eu fui para a política, para defender essas pessoas hoje, que a política atrapalha e a gente tem que fazer hoje, entrar lá para lutar contra a política, para dar condição desses caras sobreviverem. Eu acho que uma coisa que eu vejo, né, no mundo empresarial, e principalmente a gente pega aí empresas que, principalmente você pega hoje, né, empresas que estão tendo crescimentos exponenciais, né, algumas startups de tecnologia você vê isso mais fácil, né, mas se você olhar no comércio também, né, a gente vê empresas também que têm tido crescimento muito rápido. E esse crescimento ele é muito baseado tem 3 aspectos muito importantes, né? Primeiro, se reinventar, né? Ter a capacidade de olhar oportunidades, novos nichos de mercado, novos modelos de negócio, né? Para que, sei lá, você não vende produto, mas você vende serviço, vende a experiência, tem um produto embutido. Estou dando um exemplo aqui básico, né? Sabendo usar tecnologias, né? E sabendo, principalmente, motivar a equipe, né? Trabalhar em colaboração, trabalhar em harmonia com as equipes. Então, tudo isso exige, num crescimento rápido, exige uma estruturação mínima, né? Eu não estou falando de governança, porque para o pequeno e médio empresário ele ainda nem tem essa maturidade para isso. Mas você pode sim já plantar sementes para educar, para ajudá-lo a criar bases sólidas, porque o empreendedor, esses 3 elementos que eu falei, identificar oportunidades, ter agilidade para usar tecnologia ou parcerias, como lá atrás que você contou o exemplo, ele não, vamos pegar 3 aqui, pega o carro, vamos embora, né? Então tudo isso é inovação, né? Tudo isso é agilidade para montar o negócio, mas você tem que ter uma base de finanças, ou uma base de ajudar a motivar e começar a criar liderança, ou começar a ajudar a explicar para o pequeno empresário o que realmente é marketing, o que é estrutura de vendas, né, mínimas para você começar a conduzir. E eu acho que isso é um papel importante do Estado, né? Se quer criar um modelo sustentável para a cidade, por exemplo, a cidade crescer, né? Onde que você enxerga que o Estado poderia ajudar o pequeno e médio empresário a começar a criar essa sustentação, né? E aí que eu acho que é o papel do Estado, né? Compulsório, de medidas ou de visões muito específicas para um determinado... Aquele excesso de regra, de burocracia. Mas não, ajudar a educar e os empresários criar uma base sustentável para que sim, cada um deles crescendo numa base sustentável, a cidade cresce, a população cresce, gera mais oportunidades para todo mundo, né? Como que você enxerga que poderia ser desenvolvido esse tipo de trabalho e numa parceria, né? Eu estou falando na parceria mesmo, do Estado com o empresário, como que... Esse ano aqui, de 2020, que está acabando, chegou um projeto de lei no mês de novembro para a gente lá, para aumentar a multa, o valor da multa para o comerciante que não tivesse no seu balcão aquele Código de Defesa do Consumidor. Gente, isso é uma piada. Isso é você dar um tapa na cara do empreendedor hoje que está ali trabalhando, investindo, gerando emprego. Eu falo assim, não, eu quero aumentar a possibilidade de te multar. Eu vou aumentar a sua multa
porque você não está deixando o Código de Defesa do Consumidor no balcão, que não adianta absolutamente nada. Hoje as pessoas têm celular, tem um monte de coisa. Nada foi resolvido com isso até hoje. Eu queria que antes disso fizesse um estudo em qual foi a eficiência de tudo isso. Mas o que você falou da parceria Estado empreendedor, Estado micro e pequeno empresário. Em Sorocaba tem 5 casas do cidadão. 5 casas do cidadão. Essas casas do cidadão, a pessoa vai lá, o munícipe vai lá, ela consegue resolver o problema da sua conta de água, o problema do seu IPTU, do seu débito com o ISS, CSQN. Ela consegue resolver a vida dela ali com uma maior facilidade, não com tanta facilidade como se esperava. Nós estávamos com o projeto estava pronto, você falou do momento pandêmico, e o momento pandêmico atrapalhou muita coisa. Nós estávamos com já um espaço aqui na região central de Sorocaba para criar a Casa do Empreendedor. Por que isso, Hermenegildo? Muito empresário começa a querer se formalizar, falou assim, vou montar a minha lanchonete com o CNPJ, com os critérios da vigilância sanitária, com o banheiro certinho, com tudo que tem direito, eu vou fazer as coisas como a lei manda. E ele, no meio do caminho, ele desiste. Por quê? Ele vai no local, ele tem que protocolar o negócio de AVCB, aí do AVCB é do outro lado da cidade, daí ele tem que pegar o documento do AVCB, voltar para protocolar na Urbis, porque ele vai ter uma vaga na porta do estabelecimento dele, vai ter uma guia rebaixada, aí ele tem que protocolar na CEPLAN, porque ele tem também que seguir as normas e critérios de acessibilidade. Daí ele tem que voltar na Secretaria da Fazenda para poder pegar todo aquele trâmite burocrático para poder abrir o CNPJ. E ele começa a ver, falei, meu Deus do céu, que inferno que é isso aqui. E ele fala assim, óbvio, cada um puxa a sua sardinha. Se você for na Junta Comercial de Sorocaba, a Junta Comercial de Sorocaba é a junta que com mais agilidade consegue entregar um CNPJ. Só que para chegar nesse ponto, a quantidade de documentos que você tem que entregar lá na JUCESP é uma coisa absurda. Então nós queríamos criar a Casa do Empreendedor. Fazer com que o empresário, não só o já instalado, mas o que pretende se instalar, ele tivesse no mesmo local o bombeiro, o SAI, a CPFL, tudo aquilo, a vigilância sanitária, tudo, para ele dar entrada em tudo. Precisa daquele carimbo, ele só atravessa o guichê e vai lá, já pega o carimbo, já volta aqui, já leva o documento, um local para ele imprimir, para ele consultar a internet, se precisar de uma certidão, de uma coisa ou outra, colocar a JUCESP lá dentro, trazer o sindicato do comércio lá dentro, trazer a associação comercial lá dentro, falar, associação comercial, vem cá, tem um espaço para você aqui de graça, para que o empreendedor se associe a você, caso ele precise negativar o cliente dele, para ele ter os benefícios hoje que essas entidades de associativismo oferecem para o comerciante. Isso estava tudo muito bem encaminhado. Foi uma ideia criada em Sorocaba. Só que, infelizmente, não deu certo para esse ano. O espaço está disponível ainda lá. A pessoa conversou comigo. Era um espaço que eu consegui de uma forma graciosa. Não ia pagar aluguel, não ia pagar nada. Mas, infelizmente, não deu tempo. Mas quando eu falo para você que a gente tem que ajudar não só quem está iniciando no empreendedorismo, mas ajudar quem já está. É fundamental. Porque quantas vezes chega um determinado horário, o comerciante, geralmente o micro e pequeno, local, ele acaba não tendo tempo de fazer tudo isso, porque é ele que está no balcão, é ele que atende, ele que vai no banco, e ele precisa de um espaço aberto até as 22 horas para poder honrar com seus compromissos tributários, burocráticos, porque senão chega a fiscalização lá e faz aquilo que eu te falei, vai multar o cara, porque o cara não tem o Código de Defesa do Consumidor no balcão. Aqui o primeiro bloco, e no segundo bloco você falou de planos que, obviamente, com a pandemia tiveram que ser revisados, como esta que você acabou de citar aqui, e no segundo bloco nós vamos falar um pouco dessa revisão com a pandemia na cidade de Sorocaba e como que isso afetou aí algum desses planos para os empresários e empreendedores da região. Voltamos já no segundo bloco. Obrigado. Quero fazer um convite especial para você que nos assiste, para você que é nosso amigo das redes sociais. Golden Lar Móveis, Avenida Ipanema, 1226, Vila Angélica. Então,
Venha para Goldenlar, nós temos produtos de qualidade com preços baixos de verdade, excelência no atendimento, é uma experiência de compra diferente para você. Então, não feche negócio na concorrência sem antes ver os nossos preços. Aqui nós parcelamos em até 36 vezes no boleto, 24 vezes no carnê ou aceitamos todos os cartões de crédito em até 12 vezes. Então, não tem desculpa, vem para Goldenlar, onde é fácil comprar, Avenida Ipanema, 1226, aqui bem perto de você, com grandes ofertas para Sorocaba e toda a região. Vem para Goldenlar, onde é fácil comprar. Vem. Academia Movimento. Há 23 anos cuidando de você. Conta com profissionais especializados, treinamento monitorado. Com 4 unidades para melhor te atender. Aulas de dança. Venha nos conhecer. Olá, voltamos aqui com o segundo bloco do Orientação 242, Academia de Negócios. Eu sou o Hermenegildo, fundador da 242, e o Orientação ele tem como objetivo trazer mensagens de positivismo, mensagens de esperança para o nosso telespectador, e principalmente o momento que nós estamos vivendo aí atualmente, e nós fazemos isso através de convidados. Hoje o nosso convidado é o Hudson Pessini. Obrigado, Hudson, por estar aqui conosco hoje. E no primeiro bloco o Hudson contou um pouco da sua história principalmente aí na área comercial, né, de onde você começou aí a sua trajetória. Contou para nós aí um pouco das ações que você veio trabalhando aí com o empresário e empreendedor aqui em Sorocaba. E quando a gente estava finalizando o primeiro bloco, você comentou de algumas iniciativas para a cidade de Sorocaba, justamente para apoiar e ajudar o pequeno e o microempresário, que é um grande desafio, né? Você conseguir tocar o negócio e tentando questões burocráticas e tudo mais, e tinha uma iniciativa para isso, para ajudar, né, o empresário e o empreendedor, mas aí veio a pandemia, teve que ser revisto, como tudo teve que ser revisto. Mas eu queria agora, nesse segundo bloco, que você compartilhasse com a gente, dentro dessa linha, né, de esperança e positivismo, qual foi o grande aprendizado, quais foram as mudanças que tiveram que ser feitas na cidade de Sorocaba, rever, né, quais foram as ações que tiveram que ser revistas, fazer as alterações, mudar o foco para poder ajudar o empresário a continuar firme e motivado com seus negócios aqui dentro da cidade, né, e da região. E qual foi o grande aprendizado no sentido de puxa vida, como manter essa motivação, né? Como manter a esperança do empresário e do empreendedor mediante uma série de desafios, porque a gente tem de tudo, né? Tem gente que não, vamos manter firme, vamos lá, mas tem muita gente que desanimou, né? E como que você traz esse pessoal, fala, não, galera, não desanima não, vamos manter força e vamos seguir em frente. Qual que é a sua visão, qual que é o seu grande aprendizado vivendo aí esse período aí? Esse ano aqui foi um ano onde as pessoas adquiriram uma coisa assim muito ruim, elas cansaram de tentar. Quando não tem uma pandemia como essa, eu falo que o empresário é louco, porque ele não desiste, ele vai, ele luta, ele se sacode, ele se transforma, ele se reinventa. Só que tudo que era feito esse ano, o resultado era muito mais escasso, menor. Você não tinha o cliente na sua porta, você estava com a sua porta fechada. Eu citei aqui problemas de burocracia, problemas de fiscalização. Nós tivemos agora, nesse final de ano aqui, o PROCON da Prefeitura Municipal de Sorocaba, saindo fazer a fiscalização de lojas durante o Natal. Tem que fazer fiscalização de loja? Tem que fazer fiscalização de loja. Mas vamos parar um pouquinho para pensar, esse cara ficou 6 meses fechado, não via a hora de chegar o Natal para poder vender um pouquinho. Aí você vai lá o Estado e vai atrapalhar o cara mais uma vez. Muitos planos estavam previstos para esse ano. E eu vou citar alguns que deram certo ainda, viu? Eu vou falar de coisa boa. A Barão do Tatuí, e isso eu aconselho a você que mora
Você que é lojista, ou que tem um negócio na Nogueira Padilha, na Avenida São Paulo, da Itavuvu, na Eduardo Frufru, todos esses corredores comerciais que existem, que não levam só a loja de roupa, levam também a pizzaria, levam o bar, levam o prestador de serviço, tem ali o escritório da advocacia. Todos esses centros, eles têm que se unir. Eles têm que se unir. E tem que parar hoje, principalmente Sorocabana, de achar que o concorrente é inimigo. Se o cara instalou do seu lado, porque ali hoje está um solo fértil para plantar. Ninguém vai plantar nada no deserto, vai plantar onde tem um pouquinho de chance de dar certo. Se ele se instalou do seu lado, não é para te quebrar, é para levar mais pessoas para aquele local. Então, se vocês se unirem, como aconteceu na Barão de Tatuí, e eu quero citar agora, e você que vai passear à noite, vai reparar, porque geralmente a gente passa nos locais e não repara, eles criaram uma associação chamada Eixo Barão. O presidente lá, o Formiga é dono da Latam, uma empresa de turismo. Então fala assim, por que o cara está preocupado em melhorar aquele espaço? E ele pegou todo aquele trecho da Barão Tatuí, colocou os lojistas de uma forma organizada e foi trabalhando aquilo lá. Falou assim, nós precisamos de melhorias aqui. Primeiro de tudo, o aspecto das árvores aqui estão muito baixos, estão muito escuros. E aqui à noite fica um lugar, uma penumbra, uma coisa muito feia. Depois, regulamentação no estacionamento. Depois, nós precisamos de container para que os lojistas, principalmente os restaurantes, não deixem o container lotado e caia para fora, vem cachorros. Depois, nós precisamos de uma coisa que para nós seria a coroação do nosso trabalho, da nossa intenção, que é a troca da iluminação. Nós queremos uma iluminação em LED, bem clarinha, bem gostosa, para os bares, para os restaurantes, para os lojistas, para que aqui fique um ambiente gostoso. Tudo isso foi entregue, tudo isso foi entregue, o último agora foi a iluminação, mas eles se organizaram. Agora, existiu também comércios que não conseguiram também êxito nisso aí? Não, justamente por causa da pandemia. Nós tivemos que fazer o mínimo necessário. Boulevard Braguinha e Barão do Rio Branco também teriam essa troca de iluminação em LED. Só que lá o tipo do poste é diferente. Não era aquele poste hoje de cimento que a gente vê, que você só troca o bracinho. É um poste totalmente diferenciado. E ali não deu tempo. O que tivemos que fazer? Substituir as lâmpadas que lá existiam. Então a gente foi tentando, dentro da pandemia, dar condição dentro do possível para que o comerciante pudesse aí atravessar com menos traumas possíveis dessa pandemia. E a gente viu e orientou e fez reuniões e bateu muito papo, e a gente via um comerciante muito arredio. Porque a pior coisa que tem hoje, quando você está com uma doença, você não está bem, você está com um problema na família, é excesso de gente dando conselho, né? E ainda mais quando você vê que, o cara tá lá de fora aqui falando isso, então as pessoas ficam arredias. Você que trabalha hoje com motivação, com parte de empresariado, você vê que muitas vezes você queria levar alguma coisa, uma ideia, uma inovação, e a pessoa fala, já tô aqui, você acha que eu não sei o que eu faço, o negócio tá fechado, fecharam a minha porta, não querem que eu trabalhe, você acha que o que você vai resolver nisso aí? O que você vai resolver na minha porta que tá fechada? A pessoa ficava revoltada. E a gente tentando, numa certa forma, ajudar essas pessoas a encontrar a solução. Muitos passaram por esse momento, e a parte boa, que agora eu acho que as pessoas estão sentindo um pouco mais, tem esse negócio de segunda onda, os casos estão aumentando, mas logo depois que nós entramos na fase verde, no mês de outubro, o empresariado sentiu um pouco de que, se ele tivesse preparado melhor, ele aproveitaria melhor. De que forma? Ele vendeu mais. Aquela ajuda, aquele 600 que o governo deu, aumento da Bolsa Família, alguns incentivos que o governo federal deu, despejou e deixou no mercado muito recurso. E se ele tivesse, mesmo com a porta fechada, falou assim, não, vem abrir minha porta aqui, isso que eu quero que você faça. Mas se ele tivesse preparado, ele teria aproveitado melhor todo esse recurso que está hoje disponível em circulação no mercado. Se ele tivesse adaptado a loja dele para um e-commerce, para um delivery. Eu hoje conheço vários restaurantes, e você que está me assistindo me conhece, você já falou isso para mim, que não trabalhavam com delivery. E hoje fala assim, o delivery no meu negócio hoje é quase 50% do meu faturamento. E ele só conseguiu entrar para o delivery ou se adaptar ao delivery graças à pandemia.
E hoje ele não consegue mais viver sem. Então ele tem uma loja física que atende o cliente ali e ele tem uma outra loja hoje. Então ele tem 2 lojas que atendem as pessoas na cidade inteira. Tudo isso é graças à pessoa, naquele momento de crise, ela sentar, avaliar. Eu sei que é difícil, eu lidei, eu tenho minha família toda de comerciantes. Meu pai brigava comigo, pô. Falou, filho, tem que abrir a loja. Eu falei, calma, pai, enquanto a loja não tá, vamos tentando se reinventar. E isso foi acontecendo. Muitas pessoas se reinventaram, saíram mais fortes, saíram diferenciadas, saíram assim, com um aspecto de comércio muito mais maduro, uma coisa de negócios muito mais maduro. Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa que não aproveitou 2020 para se depurar, para aprender novamente, é perder uma grande oportunidade. Porque, apesar de tudo isso, 2020 foi um ano de oportunidade de aprendizado. O mercado financeiro tem muito esse jargão, né? Que é da onde surgem as crises, proporcionalmente aonde tem as grandes oportunidades, né? Então, na verdade, o que vai mudar, se você vai aproveitar a oportunidade ou não, é onde você coloca o foco de atenção, né? Sim. Se o seu foco de atenção está na crise, você não enxerga nada, você só enxerga problema e crise. Mas se você orienta o seu foco de atenção para as oportunidades, elas existem, não tem como, né? E o que você está me dizendo é justamente isso, né? E você só consegue fazer isso sobre 2 aspectos que eu gostei muito que você comentou, Hudson, que é a questão da serenidade, né? Apesar da adversidade, do grande desafio que tem, de todas as dificuldades, mas puxa vida, eu tenho que mirar onde está a oportunidade, mas eu só vou conseguir enxergar isso se eu tiver calma. Deixa eu sentar, deixa eu olhar as peças que eu tenho na minha mão nesse momento, com frieza, né? Nessa hora você tem que ter um pouco de frieza, calma, e olhar, puxa, eu tenho essa peça, e que com isso aqui, seja o C6, seja a medida provisória, né? Bancos que estavam facilitando condições de pagamento e até taxas de juros, enfim, tinha vários cenários aí que você poderia, que eram as ferramentas que tinha, vou usar isso aqui e vou rever, não só isso, mas eu tenho que rever como e-commerce, como outras ações. Bacana, é isso aqui. E outro fator muito importante, quando você usa isso em colaboração, em cooperação, né? Não pensando na escassez, mas pensando com a mentalidade de abundância, que eu vou me juntar com esse, a oportunidade é essa, se nós se juntarmos, né, a gente pode aproveitar essa oportunidade e vamos trabalhar juntos. Isso, na junção eu sou muito mais forte do que isolado num canto e brigando, né, por uma fatia de bolo desse tamanho, sendo que tem uma fatia de bolo enorme, que se eu fico com uma fatia menor, mesmo de um bolo grande, com todos juntos, todo mundo ganha, né? Você tocou 2 pontos que eu acho que é muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um grande aprendizado. Acho que se a gente for parar para analisar, né, acho que esse é o grande aprendizado de 2020, que é através dos desafios, eu tenho que ter a cabeça no lugar, não pode entrar no desespero. E o que tem de oportunidade? Qual que eu aprendo? O que eu preciso me reinventar? Porque aí você sai da zona de conforto, né? Não tem jeito, você vai ter que... A gente fala muito do momento de crise, rupturas, até no momento que a gente erra mesmo, né? Que a gente tenta fazer as coisas e não dá certo e acaba errando. Tem 2 caminhos. Ou você cria esse cenário, que geralmente é o melhor cenário, porque eu crio isso de forma consciente e eu já tenho os planos de aprendizado e tentar inovar, ou alguém vai criar para nós, né? Seja o mercado, seja uma pandemia, seja um concorrente que chega. Então, geralmente, não tem uma terceira opção. Ou você cria, ou alguém vai criar para você, né? Esse é o livre mercado, né? Esse é aquela coisa que transfere ao empresário aquilo que deve ser um talento. Porque, todo mundo fala assim, se fosse fácil ser empresário, qualquer pessoa hoje fala assim, não, muitas vezes a pessoa começa pequenininha, mas ela teve talento. Ela enxergou soluções, ela enxergou criatividade e fez com que a coisa crescesse. Então, é nessa hora que entra o feeling hoje de quem hoje está no mercado para crescer e que tem hoje no mercado para se aventurar. Exatamente.
Fechar aqui, a conversa vai longe, né? Vamos finalizar o segundo bloco e voltamos aí com o terceiro bloco para a gente fazer um fechamento aí de 2020 e o que temos que... Quais são os planos ou quais são as ideias aí para 2021. Até já. Quero fazer um convite especial para você que nos assiste, para você que é nosso amigo das redes sociais. Golden Lar Móveis, Avenida Ipanema, 1226, Vila Angélica. Então, venha para Golden Lar, nós temos produtos de qualidade com preços baixos de verdade, excelência no atendimento. É uma experiência de compra diferente para você. Então, não feche negócio na concorrência sem antes ver os nossos preços. Aqui nós parcelamos em até 36 vezes no boleto, 24 vezes no carnê ou aceitamos todos os cartões de crédito em até 12 vezes. Então, não tem desculpa, vem para Golden Lar, onde é fácil comprar, Avenida Ipanema, 1226, aqui bem perto de você, com grandes ofertas para Sorocaba e toda a região. Vem pra Golden Lar, onde é fácil comprar. Vem. Academia Movimento. Há 23 anos cuidando de você. Conta com profissionais especializados, treinamento monitorado. Com 4 unidades para melhor te atender. Aulas de dança. Venha nos conhecer. Olá pessoal, voltamos com Orientação 242. A mensagem do Orientação 242, como eu falei, nos outros 2 blocos, o objetivo principal é levar uma mensagem de esperança. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Hudson. Obrigado, Hudson, por estar aqui conosco. O Hudson, nos 2 primeiros blocos, no primeiro bloco contou muito da sua história, sua experiência como empresário, como empreendedor, né, e como ele vem atuando na política para ajudar os empresários aqui da região. E no segundo bloco a gente falou bastante do momento atual, né, da pandemia, que ainda está aí, né? Uma certeza que nós temos é que não controlamos nada e as variáveis vão sendo tratadas no dia a dia, e onde o empresário e o empreendedor, como um grande aprendizado desse ano, é que tem que ter a cabeça no lugar, com serenidade, com positivismo, saber identificar oportunidades, se reinventar, aprender, e com isso sim, você acaba saindo muito mais forte desse cenário que nós estamos, ou seja, um cenário de crise que gera oportunidades, né? E esse é o grande aprendizado de 2020. E aí, Hudson, gostaria de ouvir de você, baseado na sua perspectiva, numa posição que você se encontra, onde que você viu aí esse grande aprendizado e como isso, e aí até como pessoa mesmo, né? Você como empresário, como político, como uma pessoa muito envolvida no dia a dia aí com o cidadão, né, de Sorocaba, quais são, eu diria assim, as grandes oportunidades para 2021, né? Quais são os direcionadores que você enxerga que o empresário, o empreendedor, os executivos aqui de Sorocaba podem sair mais fortes ainda em 2021? Eu falo sempre que o dinheiro que está no bolso de qualquer um de vocês agora, um cara está com 50 no bolso, outro está com... Aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro está na sua vez de você gastar. Então você está na oportunidade de gastar dinheiro que está no seu bolso agora. E o que aconteceu em 2020 foi com que o Estado, o governo, a política em si, teve que fazer muita coisa para manter esse dinheiro sendo gasto, em circulação. Esse dinheiro então reduziu-se muito a mordida do Estado com relação ao dinheiro que ela retirava de circulação. E por outro lado, programas voltados à indústria, ao comércio, ao prestador de serviço e também ao consumidor, injeção de recursos. Acho que eu arrisco a dizer que nunca, acho que na história do país, nós tivemos uma injeção financeira, um bônus econômico tão grande como foi em 2020. Então seria a mesma coisa que nós preparássemos a terra, o solo,
para um plantio. Esse solo hoje está fértil. Por quê? Porque existe dinheiro hoje em circulação. Tanto é que nós vimos agora nas últimas semanas de dezembro que, obviamente, a imprensa ela trabalha a informação da forma que lhe convém. Mas nós vimos uma sinalização de aumento de inflação. Óbvio que é aumento da inflação. Aumento da inflação porque tem mais dinheiro em circulação e mais pessoas estão comprando. É bom a inflação? Não é bom a inflação, mas esse é um sinal de que existe dinheiro em circulação, que as pessoas estão comprando. E o ano que vem esse dinheiro continua, esses recursos continuam. Eu tinha feito uma conta, veio na minha cabeça aqui agora, eu podia ter trazido ela, mas que em Sorocaba, se somasse tudo aquilo que foi investido nesse período pandêmico entre Bolsa Família, auxílio emergencial, e os incentivos que foi feito ao comércio, ao empregado que ficou em casa, muitas vezes sendo também bonificado pelo governo, daria em torno de 12 bilhões de reais. Então, o orçamento de Sorocaba, do município de Sorocaba, é 3,3, agora esse ano, para 2021, é 3 bi. Então, nós temos 4 orçamentos em recursos em dinheiro que foi colocado no mercado em Sorocaba. Ninguém vai pegar esse dinheiro e vai rasgar, gente. Ninguém vai pegar esse dinheiro e vai jogar fora. Esse dinheiro está em algum lugar. Ele está circulando. Está circulando. E ele vai continuar circulando na cidade de Sorocaba. Então, se você pegar hoje os mercadinhos de bairro, se você pegar hoje os armazéns, as lojas pequenas de material de construção, esses locais hoje estão lotados. Por quê? Porque as pessoas estão aproveitando agora que estão com o dinheirinho do bolso e estão gastando. O brasileiro, Hermenegildo, e você pode também tem propriedade de sobra para questionar sobre isso, é um dos melhores povos do mundo com relação à circulação econômica. Por quê? Nós não somos um país que atravessou grandes catástrofes naturais, nem grandes guerras, aonde força aquele costume de eu guardar dinheiro. Falar, não sei amanhã ou depois se vai vir um furacão aqui, se vai vir uma nevasca, eu tenho que ter um dinheirinho guardado. Eu não sei aqui se meu país vai fazer uma treta aí na relação institucional com outro país e eu vou precisar, num período de guerra, de conflito, ter meu dinheiro guardado, como existe hoje na Europa, no Oriente Médio ou nos Estados Unidos aqui com relação às catástrofes naturais. Então o sorocabano também está inserido dentro do nosso país, mas ele não tem esse costume. Se colocou para ele R$600 de auxílio emergencial, ele vai gastar 1.800, ele vai pegar R$600, dar de entrada numa televisão que ele quer, e isso que é auxílio emergencial para ele comer. Mas se você pegar hoje os magazines, o que venderam de televisão, o que venderam de computador, de celular, com esse auxílio emergencial, foi uma coisa do outro mundo. Então o brasileiro ele sabe fazer isso. 2021 é isso, Hermenegildo. Nós vamos ter esse dinheiro em circulação, nós vamos ter esse solo fértil para empreender. Nós temos hoje, para que isso não seja um tiro curto, nós temos que trabalhar muito para que o empresariado, e isso já começou a acontecer, tenha menos burocracia e menos dificuldade para ele continuar vivo. E o principal, gerando emprego. O auxílio emergencial não vai durar por muito tempo. Esse dinheiro que foi inserido, daqui a pouco também ele está imobilizado em parede, o cara construiu a casa e uma coisa e outra. Mas ele vai ter a oportunidade hoje, aliás, no ano que vem, e sentir um pouco disso. Mas o governo tem que fazer a parte dele. O governo não gera emprego, Hermenegildo. O governo ele gera burocracia e gera cargo. Quem gera emprego é o empresário. Quem gera emprego é o empreendedor. É esse cara hoje que precisa de que o Estado volte os olhos a ele e veja a sua importância. Porque ficar sustentando as pessoas com auxílio emergencial eternamente não vai dar. Nós vamos ter que transferir essa condição para que o empreendedor gere esse emprego e mantenha aí firme e forte para que, se ocorrer, tomara que não corra mais nada com isso, qualquer outra novidade no ano que vem, a gente tem um corpo empresariado firme para sustentar esse país. É importante, né? Um conceito que você comentou é importante. O dinheiro está aí, né? O mundo não acabou, não teve nenhuma catástrofe, nenhuma guerra, né? E o dinheiro está circulando por questões até, a gente fala,
São fatores até mais, claro, tem questões de saúde envolvida, de segurança, né, de saúde e desafios ligados a isso, né? Mas o mercado não parou, ele só mudou a forma, né? Ele só mudou o formato, mas a economia ela continua girando de formatos diferentes, né? O comércio, por exemplo, ele continua, tá eletrônico, sim, mas ele continua, as pessoas continuam comendo, se alimentando, né? Elas continuam precisando de saúde, mais ainda até, elas precisam de educação, né? Mas tudo isso mudou o formato, mas o mundo não acabou. E com essa quantidade de recursos injetado na economia, você tocou num ponto muito importante. Quem tiver melhor preparado... Por que o mês de dezembro, eu sempre digo isso, por que o mês de dezembro, então eu falo assim, Hudson, o dezembro é bom, os shoppings estão lotados, as ruas estão lotadas, vocês vão ver esse cenário de ruas lotadas e shoppings lotados mais vezes em 2021. Mas o mês de dezembro é simplesmente porque existe um negócio chamado 13º. A pessoa ganha um pouquinho mais, ela se sente na obrigação de comprar uma roupa nova, um sapato novo, um presente, ou comprar uma ceia um pouquinho melhor para reunir a família no final do ano. Mas isso se dá porque tem um pouquinho mais de recurso. Agora você imagine, como eu disse, nós tivemos essa injeção de recurso por 7, 8, 9 meses consecutivos. Então nós temos aí vários exemplos plantados dentro do mercado e a gente vai poder sentir um pouco disso. A gente só espera de que essas coisas, a parte de saúde, do modo geral, modo mundial, encontre soluções rápidas. Nós estamos aí ensaiando esse negócio de vacina já há 40, 50, 60 dias, vai e volta, não, essa vacina boa, essa não é. Gente, a boa é aquela que funciona e aquela que vai dar condição hoje das pessoas voltarem a ter sua vida como sempre quiseram ter, não usar mais esse negócio de máscara, não ter essas restrições que muitas vezes no meu aspecto são burras. Você vai num restaurante, não vou falar o nome do restaurante, eu fui num restaurante um tempo atrás e o cara a banda começou a tocar Legião e eu levantei para cantar, eu não aguentei. E os 2 seguranças vieram assim atrás de mim e falaram assim, põe a máscara. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque o senhor está em pé. Então foi criando umas regras assim desnecessárias e isso tira até o prazer de você curtir a vida, curtir o momento, de você passear num shopping, de você ir num zoológico. Você vai num zoológico, eu moro em frente ao zoológico aqui, você vê famílias lá, todas criancinhas no carrinho, com mascarinha e tal. Então vamos ver se a gente consegue fazer com que o mundo volte à realidade, porque o cenário tá bom, existe recurso, o fruto foi plantado, semente foi plantada, nós vamos colher tudo isso agora em 2021, você tenha certeza disso. 2021 vai ser um dos melhores anos da sua vida. Muito obrigado, fechamos aí com a mensagem que tem que ser, né? Essa mensagem positiva, de esperança. E quero agradecer a vocês também que estiveram conosco aqui durante esse programa. E vamos manter firme aí que eu concordo com o Hudson. Acho que 2021, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano aí para a gente colher muitos frutos baseado nesse aprendizado e na reinvenção que tivemos que nos adaptar e aprender nesse ano de 2020. Muito obrigado a todos. Obrigado, Hudson, mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado a todos, gente. Sucesso. E até o próximo programa. Um grande abraço a todos. Até mais.